O auditório estava cheio como um pulmão prestes a expirar. Luzes frias caíam sobre fileiras de cadernos abertos e rostos expectantes. No centro, um quadro negro ocupava todo o palco, com equações rabiscadas que pareciam mapas de um território proibido. Laurel Kensington caminhou até o centro, salto cravando autoridade no assoalho. Seus olhos varreram a plateia como quem verifica medalhas num quadro de troféus. Cada olhar, um sinal de aprovação. Ela sorriu de lado e escreveu no quadro, lento, teatral, como quem entrega um veredito. Quando terminou, olhou para os alunos e disse, não como pergunta, mas como provocação que cortava a sala: resolva esta equação e me caso com você. O riso veio primeiro como um estalo, breve, seco, mecânico. Depois, por contágio, transformou-se em risadas mais amplas, alguns aplausos irônicos. Um estudante apontou o celular. Alguém sussurrou a hashtag antes mesmo de o som do primeiro telefone confirmar a gravação. Laurel recuou um passo. A ironia era sua armadura. O audível corte da sala consumava a atenção. Do outro lado do palco, perto de um carrinho de limpeza, Holden Caraway estava de avental e luvas. O braço estendido segurava um rodo, a outra mão uma flanela. Ele respirou fundo porque respirar, naquele momento, era tudo o que podia fazer. A voz que vinha dele foi baixa, quase sem intenção de ser ouvida. Não buscava aplauso nem revanche, simplesmente apontou uma margem de erro no que ela havia escrito, um expoente deslocado, um sinal trocado, e propôs a correção como quem aplica fita em uma rachadura, precisa ser feita. Por um instante, o auditório silenciou, um silêncio que se amassava com surpresa. Não era comum que o zelador do prédio apontasse falhas. Laurel congelou, a plateia farejou um momento de diversão nova. Então veio a humilhação. Ela sorriu com aquela mistura antiga de superioridade e show e replicou em voz alta, com a entonação que punia ao seu público. Não é hora para demonstrações gratuitas, vai limpar atrás do palco. Os risos voltaram. Alguns foram fáceis, outros curtos. Alunos lançou olhares, curiosos, divertidos, confortáveis no seu lugar seguro. Um rapaz gravou, zoom na cara de Holden. Outro já mandava a filmagem para um amigo. A câmera, sendo a extensão mais fiel da plateia moderna, captou o momento em que Holden se virou e voltou ao seu trabalho, como se o tecido do mundo fosse elástico e o puxasse de volta. Mas aquela versão do mundo não estava inteiramente correta, pois a correção que ele havia murmurado permaneceu no ar como um pequeno meteorito. Tinha massa suficiente para resistir ao riso. Em menos de minutos, a filmagem que começou inocente ganhou legendas. A frase de Laurel, a frase que virou título no pensamento de muita gente, era repetida no vídeo com uma pontada de maldade. Resolva esta equação e me caso com você. Uma corrente invisível percorreu a cidade. Compartilhei, comentei, isso é hilário. E alguém escreveu algo diferente, menos sarcástico, mais curioso. Quem é esse cara que corrigiu a professora? A resposta veio depois, num comentário simples. O zelador, vive aqui. Outro usuário etiquetou, #JanitorGenius. O vídeo subiu, desceu, subiu outra vez. À noite, no apartamento pequeno de Holden, a filha dele, Hazel, veria aquilo às pressas, sorrindo sem entender totalmente, mas orgulhosa de um pai que tinha olhar sereno no meio do escárnio. Se quer ver como isso termina, inscreva-se e ative as notificações, porque a frase que começou como gozação mudaria o destino de todos ali. A vida de Holden antes daquela frase não era um enigma apenas social, era uma equação com variáveis pesadas demais para serem resolvidas por métodos rápidos. Ele havia deixado um programa de doutorado promissor quando Hazel nasceu. A decisão não foi um erro impulsivo, foi uma mudança de coordenadas. Enquanto muitos imaginavam que um talento era algo que se guardava no orgulho, Holden guardava o talento como se guardasse um filhote, com cuidado, no bolso mais contra o frio, pronto para ser escondido do mundo se isso significasse a sobrevivência de quem dependia dele. Hazel tinha 8 anos, cabelos cacheados que iluminavam o corredor estreito do apartamento quando ela corria até a janela para ver os ônibus passarem. Havia no quarto dela uma pilha de ursinhos com etiquetas de hospital e um calendário do último ano com marcações de consultas. No armário, uma caixa de remédios que ele organizava como se fossem peças de um quebra-cabeça que tinha que encaixar todos os dias. Horário, dose, autorização.
O último diagnóstico dizia que precisariam de uma cirurgia, que, ao preço dos leitos e das tecnologias, chegava perto de US$ 340 mil. Uma cifra que, para eles, era menos um número e mais uma barreira de concreto. Durante o dia, ele varria os corredores do campus, recolhia os papéis que alunos deixavam nas cadeiras e recolhia as sobras de canetas que deslizavam dos bolsos de casacos caros. À noite, em uma mesa minúscula na sala, ele rabiscava demonstrações, desenhava figuras geométricas com um lápis gasto e explicava para Hazel em voz suave como o mundo se ajeitava em padrões, às vezes ocultos, às vezes óbvios. Era um professor sem diploma em paredes forradas de quadro negro. Era também um pai que sabia que a ciência poderia, alguma vez, traduzir um diagnóstico em tratamento. Na memória, havia o dia em que decidiu largar o doutorado. Ele se lembra do corredor do hospital, do visor pálido que piscou um resultado e do médico que explicou possibilidades com uma voz mecanicamente gentil. Ele lembra de ter segurado Hazel e de ter sentido o mundo inteiro reduzir-se à dimensão do corpo pequeno dela. Era um cálculo feito de afeto, o custo de permanecer e conquistar um título contra o custo diário de cuidar dela. Escolheu a segunda alternativa. Abriu mão de aulas, de bolsas, de astral de conferências, fechou a porta do seu escritório e passou a fechar outras portas também. Às vezes portas de oportunidade, às vezes portas de orgulho. E assim, quando Laurel riu, aquilo tocou uma ferida antiga. Não era apenas que o professor tinha humilhado um funcionário. Era que aquela humilhação lembrava-lhe o corte silencioso de escolhas que ele fez por amor. No instante em que a risada ecoou, Holden sentiu algo não somente por si, mas pela filha que, em outras horas, o olhava como se ele fosse a soma e a origem de tudo. O concurso do qual Laurel era anfitriã, o Euler Challenge, era uma vitrine que, mais do que premiar matemática, premiava imagem. Sediado no centro de convenções da cidade, possuía patrocinadores e mesas de vidro, microfones que piscavam como estrelas e uma plateia que aplaudia como se aplaudissem tendências. Os organizadores anunciavam prêmios e bolsas, convites para programas de pós-graduação e, mais importante para Holden naquele momento, uma quantia em dinheiro que poderia cobrir parte ou todo do custo da cirurgia de Hazel. Não era apenas o prêmio, era a chance de que alguém olhasse para ele não como quem limpa, mas como quem pensa. Quando o vídeo viralizou, alguém da organização lhe enviou uma mensagem anônima. Você tem um jeito com problemas. Inscreva-se no Euler. Holden hesitou. Ele sentiu o peso de ser outro rosto entre tantos semi-condicionados por privilégios. Sabia quão cuidadosamente as instituições escolhiam seus rostos. Sabia também que, se entrasse, seria observado com olhos que esperavam o fiasco. Mesmo assim, assinou. Em termos práticos, inscrever-se significava preencher um formulário, enviar uma foto, concordar com termos legais que falavam em regras e integridade. Para ele, significava algo mais antigo, uma oportunidade de traduzir sua noite de matemática em um palco onde o público poderia ver o que ele já sabia no silêncio do papel. Era também a possibilidade de receber dinheiro suficiente para abrir uma porta hospitalar. As primeiras rodadas do Euler Challenge foram mais imprevisíveis do que o arranjo elegante de uma prova teórica. Os problemas eram selecionados para confundir, charadas numéricas que pareciam brincadeiras de espelhos, padrões que evaporavam quando a plateia tentava observar. Holden, que havia passado anos praticando com pedaços de giz em caixas de papelão, encontrou maneiras de visualizar os problemas. Para ele, números não eram símbolos secos, eram rios. Quando uma equação se apresentava, ele a olhava como quem observa a água, procurando uma base. Qual é o caminho mais natural para a solução? Muitas vezes, a resposta vinha não através de fórmulas pesadas, mas de imagens. Bolas quicando, peças de quebra-cabeça encaixando, reflexos que se repetiam até fazer sentido. Numa das primeiras rodadas, a questão envolvia dividir um conjunto de pontos em grupos, tal que a distância máxima entre pontos no mesmo grupo fosse minimizada. Enquanto alguns concorrentes se atachavam a fórmulas e tabelas, Holden desenhou círculos ao redor dos pontos com um lápis, fez bolhas, traçou linhas que pareciam constelações domésticas. Quando falou, não usou jargões, contou uma história breve. Pense em crianças em um parquinho. Elas querem estar perto, mas sem se chocar.
O jeito mais gentil é dar espaço e, às vezes, aproximar uma que faz falta. Sua solução, embalada em imagem, funcionou. A plateia aplaudiu. Os juízes anotaram, entre a seriedade, um sorriso contido como quem registra a exceção. A cada vitória pequena, as postagens subiam. Uma estudante colocou: "O zelador resolveu o problema em minutos." Outro comentou: "Ele explica como se explicasse para uma criança, e funciona." A etiqueta #JanitorGenius ganhou amigos. Alguns jornalistas começaram a descer pelas escadas do edifício da faculdade pedindo entrevistas. Para Holden, entretanto, a atenção ainda vinha com uma ponta de estranheza. Era estranho ser visto. Era mais estranho ainda receber aplauso por algo que, para ele, era alimento íntimo. Laurel observava tudo isso como uma tempestade que vinha na direção errada. No passado, tinha construído uma reputação com base em rigor e escolhas cirúrgicas. Seus artigos, seus convênios, sua postura impecável, tudo isso compunha uma imagem que a sustentava. O surgimento de Holden como figura pública, ainda que por vídeo e internet, trazia uma ferida. Era a possibilidade de que uma sala inteira que antes se inclinava às suas palavras, agora pendesse para alguém que ela considerava um desvio. Ela sentia, logo no princípio, o calor da insegurança subindo pela espinha. Na sua cabeça, havia motivos racionais para manter a guarda. O concurso era uma vitrine, sim, mas também uma prova de credibilidade. Se um zelador sem credenciais vencesse, isso poderia ser lido como falha do sistema, e para alguém que construiu um lugar no sistema, falhas não eram bobos. Havia, claro, traições mais humanas, a espera por aprovação dos pares, as conversas atrás de portas de vidro, as noites em que se repetia que precisava manter o nome limpo para que seu trabalho fosse levado a sério. Laurel não era vilã porque gostava de ser, era humana porque temia perder o que havia conquistado. E o medo, quando é bem vestido, pode usar argumentos que soam legítimos. Conforme as eliminatórias avançavam, Holden tornou-se um problema que exigia a resposta. Ele respondia com serenidade. Não fazia discursos sobre injustiça social, não gritava suas cartas, apenas resolvia. E as soluções tinham uma qualidade que desconcertava: simplicidade sem ignorância. Eram atalhos elegantes que transformavam problemas aparentemente emaranhados em imagens compreensíveis. Era como se, ao invés de desmontar uma máquina com ferramentas complicadas, ele encontrava um botão escondido que fazia tudo funcionar. Num desses momentos, a transmissão ao vivo mostrou um close de sua mão. Alguém fez um comentário sobre a delicadeza com que ele segurava o giz. O rótulo zelador parecia menor frente à destreza dos dedos. Ainda assim, havia algo que a transmissão não podia capturar: a rotina que antecedia os triunfos. Nas madrugadas, quando o mundo acadêmico dormia, ele acordava para organizar horários de medicação, para conferir a máquina de nebulização de Hazel, para responder e-mails que pediam documento e comprovação. Suas vitórias vinham depois de noites curtas, eram conquistas que carregavam a marca das renúncias que ele fizera. O público reagia com ternura, o rótulo gênio vinha com emoticons de coração e de aplausos. O que mudou foi a percepção de quem valia coisas. Pessoas que antes não pensavam duas vezes antes de desconsiderar alguém por não vestir gravata, passaram a perguntar em voz alta: como ele aprendeu isso? Em resposta, chegaram matérias que misturavam curiosidade e moral. Alguns comentaristas ponderaram sobre privilégio, outros escreveram sobre o que estava errado com as estruturas que escondem talento. Para Holden, era tudo ruído. Ele queria apenas o prêmio. Enquanto isso, Laurel começava a arquitetar o que chamava de teste definitivo. Na sua mesa de vidro, entre papéis, havia páginas de sua própria tese, problemas que a haviam poupado do esquecimento acadêmico. Ela pensou com uma frieza calculada em usar algo que só ela entenderia por completo, algo que exigisse não somente raciocínio, mas bagagem. Para ela, era uma forma de manter o concurso em seus termos, uma prova de fogo que só um verdadeiro especialista poderia atravessar. Alguns conselheiros a alertaram: pode parecer arrogância. Ela rebateu com a calma de quem tem medo do fracasso mais do que da vergonha: é necessário manter o padrão. A decisão, quando veio, teve a aparência prática de proteção.
Ela começou a imaginar dias em que a imprensa narraria não apenas a vitória de Holden, mas a anomalia que permitira isso. Não queria isso, queria manter controle. E nessa tentativa de controlar, relaxou a empatia. Ainda assim, a escolha de usar sua própria pesquisa como final não foi simples maldade. Foi um ato movido por pressão e por uma conta que ela mesma carregava. Reputação, futuros convênios, a carreira de quem dependia do seu prestígio. No dia em que os semifinais terminaram, o público se dividiu. Havia quem acreditava nas narrativas fáceis, o gênio oculto, o espetáculo da internet, e havia quem olhava com cautela para a possibilidade de um desempenho sustentado. Holden passou. O prêmio o colocava na final. Ele saiu do palco com as mãos tremendo, não de nervosismo, mas de cansaço. Recebeu abraços de desconhecidos. Reportagens anotaram sua história. Ex-doutorando, pai solo, zelador. Um título que soava como um apelo à ternura. Na noite que antecedeu a final, Holden sentou-se sozinho à mesa, com Hazel adormecida no quarto, a respiração ritmada como um metrônomo que o lembrava de sua urgência. Ele abriu um caderno manchado de café e começou a reescrever, em seus próprios termos, as estratégias que usava. Desenhava figuras e escrevia frases curtas, visualizar o fluxo, buscar simetria e reduzir para o conhecido. Não havia teatralidade, era simplicidade em forma de trabalho. Em outra parte da cidade, Laurel não conseguiu dormir. Reviu cada entrevista, cada postagem, cada reação. Viu em suas mãos a responsabilidade de manter aquilo que considerava excelência. No entanto, quando fechou os olhos, por trás da determinação, sentiu um fio de inquietação que não vinha apenas da competição, vinha da possibilidade de que seu gesto anterior, a piada, tivesse descido além do tom. A internet, impiedosa e vigilante, já transformava seres humanos em alegorias. E ela não queria ser a vilã dessa história, mesmo que tivesse usado a testosterona da vaidade para proteger sua carreira. No dia da final, o teatro estava lotado, transmissão ao vivo e patrocinadores alinhados como jurados silenciosos. A plateia inclinou-se como se seguisse a respiração coletiva do evento. Laurel subiu ao palco com o mesmo passo medido de antes, só que agora algo em sua expressão estava diferente. Havia firmeza, mas também um peso. Quando abriu a pasta e retirou as folhas que guardavam o problema final, a plateia prendeu o fôlego. Ele era, de fato, algo retorcido, algo que havia sido mastigado por anos de pesquisa e que exigia não só técnica, mas visão. Holden examinou o problema com olhos que já tinham visto mais do que o público imaginava. Era um problema que, para muitos, soava como um mural de cifras. Para ele, a questão pedia um movimento que unisse as peças com uma leveza inesperada. Começou a rabiscar. As mãos pareciam saber o caminho antes mesmo da mente anunciar. Mas desta vez, algo mais estava em jogo. Não era apenas o final do concurso, era a imensa responsabilidade de quem dependia daquele resultado. Enquanto a câmera mostrava sua testa franzida, as redes já se aqueciam. Alguns usuários comemoravam a expectativa, outros, mais cínicos, pronosticavam o fracasso que confirmaria o que muitos achavam. A internet era uma caixa de surpresas que se fechava rápido. Laurel, do lado de cá da mesa de juízes, assistia com olhos fixos. A tensão do palco inchava, pronto para romper. E ali, no momento em que a sala inteira parecia se transformar em um relógio, Holden traçou a primeira linha que poderia levar à solução. Não era um começo grandioso, era um traço delicado, uma ponte sobre águas calmas. À sua volta, as luzes se intensificaram e o som do auditório ficou como um pano de fundo distante. No mesmo instante, a filmagem viral da manhã em que Laurel zombou rodou novamente nos feeds de quem assistia, entrelaçando o passado e presente, a provocação e a chance, a zombaria e a possibilidade de triunfo. A sala prendeu a respiração. Holden esboçou o que parecia um plano simples: aproximar o problema de um caso que conhecia bem, reduzir a complexidade até que as formas se alinhassem. O lápis riscou o papel com uma certa pressa que, paradoxalmente, era calma. Do lado de fora, nos feeds, hashtags subiam. Nos comentários, palpites surgiam.
Ninguém sabia ainda se o que assistiam seria a coroação de uma história que amolecia corações ou a confirmação de que a anomalia era apenas um fenômeno momentâneo. No camarim, Hazel sonhava com carrinhos de brinquedo que andavam por trilhos invisíveis. Holden, do outro lado da porta, segurava o telefone com mensagens de amigos, de antigos orientadores, de um vizinho que disse: "Você merece isso." O telefone vibrou com uma chamada do trabalho. "Temos o horário que você pediu para compensar seu turno", disseram. Era a vida real chamando, com sua cadência obstinada. Quando Holden levantou os olhos para o quadro, as palavras que Laurel havia proferido ecoaram, mas agora tinham outra textura. Não mais trovão de humilhação, mas frase que, por ironia, se tornava espécie de desafio humano. O que se encontra quando se pede para alguém resolver uma equação e, mais do que isso, pede-se para que ele provasse seu lugar? A competição seguia. O público balançava entre a vontade de presenciar um espetáculo e um desejo mais doméstico de ver justiça, não aquela judicial, mas a justiça de ser reconhecido por mérito e necessidade. Holden sabia que, independentemente do resultado, sua vida não mudaria de forma instantânea. O prêmio poderia pagar parte da cirurgia, mas talvez não todo. Várias portas ainda precisariam ser abertas: doações, bolsas, a ajuda de algum filantropo. Ele sabia disso. Ainda assim, aquilo era uma chance. Quando, naquele momento final da cena, a voz do apresentador anunciou a próxima fase e a câmera aproximou-se do rosto de Holden, havia algo que poderia ser lido como premonição. O suor na testa não era o de quem fraqueja, e sim o de quem decide enfrentar. Nos assentos, rostos esperavam. Nas redes, dedos pairavam sobre teclados. E mais adiante, Laurel respirava de um modo que não era apenas cálculo. Havia remorso, estratégia, medo do que poderia acontecer se as coisas saíssem do seu roteiro. Era o ponto de virada. Aconteceu que, num segundo que parecia eterno, Holden fez um movimento que ninguém esperava. Não era um roteirista adulterando a cena. Era algo que vinha dele, uma solução que era ao mesmo tempo simples e elegante. Uma linha traçada que, com a mesma naturalidade com que o homem havia corrigido o expoente no quadro, resolveu dar sentido a um quebra-cabeça que havia sido pensado para confundir. O público prendeu o fôlego. A câmera cortou para Laurel e, por um breve momento, sua expressão desmoronou entre o orgulho profissional e a surpresa crua. Logo depois, um murmúrio se ergueu, que cresceu e se transformou. Alguns reconheceram a sutileza, outros aplaudiram pela estética da solução. Mas o clímax ainda não havia sido verificado. O painel de juízes precisava checar, reavaliar, confirmar. Havia um protocolo que deveria ser seguido. Não se resolvia a reputação de ninguém apenas por aplausos. Era preciso cuidadosa medida. Enquanto os juízes se retiravam para deliberar e a transmissão colocava pausas dramáticas, a sala sentiu o tremor de uma história se deslocando. A viralização do vídeo anterior ganhava sentido novo. As redes pulsavam com hipóteses. Laurel recolhia sua compostura e, por baixo da rigidez, sentia a urgência de compreender o que havia desencadeado. Holden, por sua vez, esperava num tipo de silêncio que era quase oração. Não a palavra religiosa, mas o ato de concentrar tudo o que se tem em algo que excede o próprio corpo. E ali, quando as luzes diminuíram por um segundo e o som das conversas virou marulho, o público teve a sensação antecipada de uma virada. As escolhas que aqueles rostos tinham feito invisivelmente, a escolha de desprezar, de rir, de apoiar, de competir, começaram a reverberar. Havia no ar a promessa de que algo maior que o prêmio estava acontecendo. Era uma reconfiguração de olhares. Mas a confirmação ainda dependia de passos restantes. Os juízes retornariam com a formalidade que valida resultados. Laurel teria de lidar com as consequências públicas da piada que lançara. O que parecia um episódio rápido de humilhação e correção, anunciava agora uma narrativa que poderia transformar vidas. Para Holden, a corrida mal acabara de começar. Para Hazel, era uma chance que pendia como luz de hospital. E para a cidade, aquilo poderia ser só mais uma história viral, ou poderia ser um sinal de que talentos, como sementes escondidas sob concreto, ainda encontram maneiras de brotar.
Quando as cortinas se fecharam por um breve segundo para a deliberação, ninguém do auditório sabia que aquele momento seria o primeiro de muitos. Lá fora, as manchetes começavam a se formar. Uma professora que provocou, um zelador que respondeu, uma menina que talvez ganhasse um fôlego. Mas dentro do teatro, enquanto Holden apertava o lápis e olhava para o papel com a mesma serenidade de quem olha para uma criança dormindo, algo mais se definia. A decisão de continuar, não por espetáculo, mas por necessidade, por amor. E foi nesse intervalo, nesse sopro de silêncio antes que o veredito fosse anunciado, que a história realmente mudou de marcha. Os juízes saíram do palco com passos que pareciam medir o tamanho daquilo tudo. Nos bastidores, câmeras continuavam gravando, microfones captavam o som de respirações e sussurros. Na transmissão, houve cortes para comerciais que só aumentaram o suspense. Do lado de fora, o mundo esperava. A audiência no teatro murmurava, nas redes a hashtag disparava em ondas. Tudo parecia pronto para decidir não só um vencedor, mas uma narrativa. O doutor Marchand foi o primeiro a retornar. Era um homem calmo, de voz baixa e olhar atento, conhecido pela imparcialidade e por um passado como mentor de jovens brilhantes, alguns dos quais, ele sabia, haviam se perdido nos corredores do próprio talento. Quando sentou-se à mesa de julgamento, seus dedos juntaram folhas e caneta de maneira quase ritual. Havia nos seus olhos aquele gesto de quem procura ver além do espetáculo, a matemática, mas também as condições humanas que a moldavam. Ao abrir a reavaliação, a primeira atitude prática foi pedir que Holden explicasse o raciocínio passo a passo, do início ao fim, em voz alta, no quadro, enquanto os juízes transcreviam cada linha. Era um procedimento técnico, quase burocrático, mas carregado de tensão. A plateia voltou à expectativa. Seria uma demonstração seca de formalidade ou uma revelação do método por trás da intuição? Holden levantou-se, pegou o giz e, pela terceira vez naquela noite, fez silêncio com o som do primeiro risco no quadro. Em vez de jargões, começou com imagem. Pensem numa ponte que precisa aguentar dois lados sem se partir no meio, disse, desenhando arcos e forças. Às vezes, em vez de calcular cada fibra, é melhor enxergar como o peso se distribui e onde a física do fluxo nos deixa um caminho mais simples. Traçou a transformação que havia feito, reduzir variáveis, reorganizar termos, uma substituição que, embora parecesse quase ingênua, preservava a equivalência formal. O júri acompanhou em técnico. Um dos jovens juízes, mais afeito à aparência formal das equações, franziu o senho e perguntou sobre uma troca de termos que, na visão dele, requeria uma justificativa. Holden respondeu com outra metáfora, um jogo de luzes e sombras, e logo em seguida escreveu a justificativa no quadro com formalismo suficiente para atender ao rigor que o jovem jurado buscava. Era uma resposta que fazia a ponte entre o visual e o estritamente formal, e ali a sala percebeu. A intuição de Holden não ignorava a prova matemática, ela a encurtava usando caminhos legítimos. Mas havia ainda uma questão delicada. O problema proposto era derivado de uma técnica variacional que vinha da pesquisa de Laurel. Alguns passos pressupunham familiaridade com conceitos avançados, e a defesa inicial do time de Laurel foi que qualquer método não canônico precisava ser testado com maior atenção. Então veio a checagem cruzada. Os juízes pediram que replicassem a solução usando um método padrão, lineares de cálculo variacional. E horas que pareceram minutos se estenderam, técnicos do evento, com calculadoras, softwares e cadernos, fizeram os passos formais. O resultado foi o que mudou o rumor em convicção. Quando finalmente os números bateram e as duas abordagens se mostraram equivalentes, houve um silêncio primeiro, que depois foi substituído por um clamor contido e uma onda de aplausos que cresceu como se tivesse nascido de vergonha e surpresa ao mesmo tempo. Mais do que confirmar a validade de uma solução, a verificação reconheceu que um modo diferente de pensar não era menor, era apenas diferente e, por isso, útil. A repercussão foi instantânea. Jornais e blogs publicaram a transcrição da prova. Comentaristas acadêmicos apontaram a elegância do raciocínio de Holden. Mesas redondas televisivas discutiram a questão da meritocracia e das barreiras invisíveis que mantêm talentos fora do radar.
Pessoas que, momentos antes, riam soltaram mensagens de desculpa e surpresa. No campus, entre corredores e cafés, colegas que tinham filmado a humilhação repassaram o vídeo com legendas que agora buscavam corrigi-la. A frase que tanto tinha cortado a sala naquela manhã, "resolva esta equação e me caso com você", rodou de novo, mas desta vez encoberta por uma ironia nova. O que soara como escárnio transformou-se em lembrança de um momento que havia precipitado uma mudança. Laurel assistiu à decisão com um peso que não coube mais em razão de defesa intelectual. No momento em que os juízes anunciaram que a solução estava correta, sua primeira reação foi profissional. Um aperto nos lábios, cálculo do impacto na carreira, seguida de remorso que não cabia em protocolos. Ela sabia reconhecer mérito, sabia reconhecer quando um problema era resolvido de maneira digna, mas também sabia do tom da sua própria provocação matinal e de como esse tom havia ferido alguém já marcado por escolhas difíceis. Naquele mesmo instante em que os aplausos enchiam o teatro, alguém do fundo da plateia gritou: "Mostre-nos quem é Holden!" Câmeras correram e focaram a foto amassada no bolso do avental, o crachá gasto. Um jornalista curioso encontrou em poucos minutos mensagens antigas que mencionavam um nome: Holden Caraway, ex-doutorando que anos atrás desistira do programa ao nascer de sua filha. A confirmação veio de um arquivo público, uma menção em uma conferência, um e-mail de despedida que ele havia enviado quando partiu para cuidar de Hazel. O passado que Holden guardara discreto apareceu à luz como prova não de pretensão, mas de uma renúncia honrosa. A história fez a cidade perguntar: quantos outros talentos foram enterrados por necessidades diversas? Quantas vidas foram desviadas por contas médicas, por turnas intermináveis, por escolhas que não foram reconhecidas? A resposta foi um movimento. Pessoas começaram a narrar nas redes histórias de familiares que trabalhavam em serviços e tinham habilidades escondidas. A hashtag, que nasceu como gozação, virou canal de empatia. Enquanto isso, o revezamento de consequências práticas começou de maneira quase clínica. O Departamento de Relações Públicas do campus teve primeiro que lidar com a crive de imagem e, ao fazê-lo, produziu algo que antes a universidade relutaria em admitir: um comunicado reconhecendo a falha e anunciando que a instituição abriria canais de ajuda imediata. Não era a solução final, era gesto protocolar, mas representou um passo. Em seguida, conversas de bastidores avançaram de modo mais concreto. E foi aí que Evelyn Ashbourne entrou em cena. Evelyn nunca foi exatamente uma desconhecida. Filantropa com histórico de financiamentos em educação e saúde, ela assistira ao vídeo no início da noite. O que a comoveu foi menos o espetáculo do que a face pequena que aparecia ao fundo de um apartamento, uma menina dormindo, coroada por ursinhos de hospital. Evelyn não só se comoveu, decidiu agir. Ligou para a Fundação Universitária, pediu uma reunião imediata e anunciou que estava disposta a custear a cirurgia de Hazel. Não por espetáculo, explicou ao telefone, por humanidade. Queria também que o montante viesse com uma condição: que a universidade criasse um fundo para identificar talentos fora do radar, funcionários cujas habilidades acadêmicas ou criativas pudessem ser cultivadas. Era uma proposta que agradou setores distintos, resolvia a emergência e deixava uma semente para mudança estrutural. A oferta passou por auditoria, termos legais e conversas com a família. Ninguém prometeu milagres. Havia passos médicos a cumprir, exames pré-operatórios, autorização hospitalar e uma logística que exigia tempo. Mas a promessa de Evelyn cobria uma fatia decisiva dos custos e a universidade completaria o restante com doações e esforço da própria fundação. Para Holden, aquilo foi alívio misturado com incredulidade. Não porque duvidasse da generosidade, mas porque aprendera a medir desejos em termos de contas reais. Ele aceitou, com um aperto que não era só de emoção, e iniciou imediatamente os trâmites médicos que a notícia abriu. Laurel, por sua vez, sentiu a necessidade de reparação. A manhã que antes vira como performance, agora pesava como uma falha pessoal. No dia seguinte ao evento, ela solicitou ao painel a palavra pública. Subiu ao palco não para justificar a provocação, mas para reconhecer que errou no tom.
Disse que pautava a competição pelo rigor, mas que sua piada foi desmedida. Pediu desculpas a Holden e àqueles que se sentiram feridos. A plateia ouviu. Para muitos foi um gesto de coragem, para outros um movimento tardio. Mas foi o começo da reparação pública. A história daquela reavaliação não se fechou com palavras, vinha sendo costurada lentamente com gestos práticos. A universidade abriu uma linha de crédito emergencial, algo que exigiu aprovação do conselho, mas que surgiu como resposta às manchetes. Alguns departamentos ofereceram vagas de pesquisa com horários flexíveis. Era parte da reestruturação que seguiu o escândalo e que pretendia transformar o susto em política. As ofertas que chegaram a Holden foram variadas, e todas com molduras plausíveis. Uma escola privada de matemática pediu que ele ministrasse workshops de verão para jovens de comunidades carentes, um contrato com pagamento e horários compatíveis com cuidados familiares. Uma instituição local ofereceu-lhe uma posição de pesquisador visitante com licença parcial para que ele pudesse acompanhar a recuperação de Hazel e, posteriormente, reintegrar-se aos estudos. Não foram convites para um cargo pleno imediato, eram portas que se abriram, possibilidades reais de reinserção. Tudo condicionado a processos administrativos normais, toques de burocracia que tornavam tudo legítimo. A doação de Evelyn foi formalizada, cheque à vista, gestão pela Fundação Universitária e envio de especialistas do hospital para realizar uma bateria de exames. Dr. Nina Parkhurst foi a cardiologista escolhida para conduzir a avaliação e, se tudo estivesse em ordem, a cirurgia. Nina, competente, séria, mas também humana, conversou longamente com Holden, explicou cada etapa, falou de riscos e probabilidades com uma franqueza que poupou romantismo e priorizou clareza. Explicou que a cirurgia não era garantia absoluta de sucesso, mas que as chances de melhoria eram altas e que o hospital contaria com suporte multidisciplinar para o pós-operatório. Os dias que se seguiram foram uma mistura de organização e medo. Holden organizou a vida doméstica para que, durante a ausência exigida pela cirurgia, Hazel tivesse o mesmo cuidado de sempre, algumas horas de fisioterapia, visitas de vizinhos, horários ajustados com o trabalho de limpeza. Amigos que antes eram rostos conhecidos tornaram-se mãos. Um antigo colega do doutorado ofereceu-se para cuidar de trâmites administrativos da bolsa. Uma vizinha levou refeições, um professor que assistira à final entrou em contato com orientadores e pediu orientações para criar uma sequência de estudos que permitisse a Holden reintegrar-se academicamente de modo escalonado. A cirurgia foi marcada para uma manhã de céu limpo. No hospital, a rotina clínica funcionou com a precisão de quem vê a vida em termos de pulso e números. Havia protocolos, anestesistas, enfermeiros que conversaram com Holden de maneira que ele entendeu. Nós vamos cuidar dela como se fosse uma pessoa da nossa família. Essas palavras, repetidas por rostos sábios, trouxeram uma calma que não era ingênua, mas necessária. Hazel entrou no procedimento segura por mãos que prometiam cuidado e por uma equipe que checava e rechecava. A sala de espera foi um território de espera concentrada. Holden segurou a mão da mãe de Hazel, respirou profundamente e, entre músicas baixas e o som de passos no corredor, experimentou algo parecido com a oração, não em palavras rituais, mas em um pedido que veio do centro, que sua filha recuperasse o fôlego para todas as brincadeiras que ainda esperavam por ela. A operação demorou o tempo técnico necessário. Quando saiu, Dr. Nina falou com vocabulário preciso e com humanidade. A cirurgia correu bem, as primeiras horas foram promissoras e o processo de recuperação exigiria paciência. Não havia lugar para promessas, mas havia uma sensação de alívio tão concreta quanto o ar. As notícias chegaram ao campus como ondas. O vídeo do momento operatório foi substituído por atualizações médicas autorizadas. As redes que tinham sido palco de julgamento agora foram de solidariedade, mensagens de apoio, doações menores que completaram custos residuais, ofertas de brinquedos e livros para Hazel. A cidade inteira pareceu se inclinar por alguns instantes para o lado de quem cuida. Na recuperação, Hazel abriu os olhos como quem encontra um novo brinquedo sobre a cama. Seu primeiro sorriso pós-operatório iluminou o quarto e, com ele, derreteu meses de tensão.
Holden, ao lado da cama, enxugou lágrimas que eram mais do que alívio. Era um reconhecimento de que sua decisão, por mais dolorosa que tivesse sido, havia sido sustentada por amor e agora se via recompensada com um suspiro mais leve. A medicação, o repouso, as consultas de acompanhamento, tudo isso entrou no ritmo de uma nova rotina. Enquanto a saúde de Hazel evoluía positivamente, as consequências sociais da final continuaram a se desenrolar. A fundação anunciada por Evelyn ganhou forma. A Bolsa Janitor Genius, nome que alguns acharam questionável, outros transformaram em símbolo de ressignificação. Passou a financiar cursos de qualificação e projetos de pesquisa para pessoas que, por motivos diversos, haviam sido afastadas de trajetórias acadêmicas. A universidade agilizou processos para candidaturas internas e criou uma cláusula de apoio a estudantes e funcionários com crises médicas familiares. Eram medidas modestas frente a um problema estrutural, mas foram medidas concretas e com efeitos imediatos. E Laurel? Para ela, a transformação também foi lenta e íntima. Em privado, procurou Holden para conversar de maneira mais pessoal. A sala onde se encontraram estava fora das câmeras. Havia café e um silêncio que falava de carinho tardio. Não pediu perdão como retórica, ofereceu explicação e assumiu a responsabilidade pelo que dissera naquele dia. Falou do medo, da pressão por publicações, da ansiedade de conservar seu trabalho. Holden ouviu e não buscou vingança. Fez-se entre eles uma conversa dolorosa e honesta, onde ambos expuseram medos e limitações. Laurel confessou que aquele riso fora uma armadura e que tinha percebido no rosto dele algo que ultrapassava qualquer provocação. Havia dignidade verdadeiramente humana. Foi ela quem disse de maneira quase hesitante que queria reparar de outro modo, não só com palavras, mas colaborando com a fundação, com projetos educativos e com uma proposta que misturava profissionalismo e respeito. Convidou-o para, uma vez que as coisas se assentassem, um jantar de celebração, mas não um jantar de troféus. Quero conversar como iguais, disse ela. Era um gesto leve, um convite que devolvia à frase provocativa do início um outro sabor. A promessa de casamento que antes fora proferida como zombaria virou a refrão de uma proposta mais simples: aproximar-se, tratar com respeito, conhecer o outro além da imagem pública. Eles foram ao jantar algumas semanas depois, quando Hazel já caminhava com passos curtos pelo corredor do apartamento e quando a rotina de consultas permitia uma noite fora. O restaurante era pequeno, discreto. A conversa começou por acadêmicos e mudou para temas mais humanos, o que cada um perdera e o que cada um ganhara com as escolhas que fizeram. Laurel falou de noites vazias em que tivera que decidir entre trabalhar e cuidar de sua própria saúde. Holden falou do peso doce de acordar para a respiração tranquila de Hazel. O convite inicial, que, naquela manhã no quadro, soara como escárnio, transformou-se numa frase dita de outra maneira, menos teatral e mais sincera. Em certo momento, Laurel repetiu, entre sorrisos contidos e olhos que agora não buscavam plateia: resolva esta equação e me caso com você. A entonação dela não tinha mais graça cortante, tinha a ironia morna de quem reconhece que havia errado e, ao mesmo tempo, um convite tímido para recomeçar. Não houve pressa. A promessa não foi tomada literalmente como contrato. Foi apenas um símbolo de inversão. Aquilo que havia começado como humilhação se transformou em porta para diálogo. O romance que se insinuou foi, desde o início, pautado por igualdade. Não se tratava de Laurel oferecer condecorações ao gênio escondido, nem de Holden aceitar um pedestal. Tratava-se de duas pessoas partilhando as cicatrizes que carregavam, reconhecendo na ciência a beleza e na vida a responsabilidade. Na medida em que Hazel melhorava, Holden retomou alguns estudos formais. A proposta de reinserção acadêmica que havia surgido de diferentes instituições virou algo concreto, um programa de retorno com acompanhamento, apoio financeiro e horários flexíveis. Ele foi convidado a participar de um projeto aplicado que envolvia estudantes de graduação e funcionários do campus, uma iniciativa que, além de valorizar saberes práticos, criou pontes entre mundos que antes se ignoravam. Holden fez palestras simples, ministrou oficinas para jovens de bairros próximos e aceitou supervisão para um dia retomar o doutorado se assim quisesse.
Não era uma volta sonhada de imediato, mas uma possibilidade real. Laurel, por sua vez, transformou parte de sua pesquisa em material acessível, começou a coordenar um programa de mentoria para candidatos de origens diversas e passou a ter mais cuidado com o tom em público. A humilhação, que poderia tê-la marcado como figura antipática, serviu como alerta para ela repensar práticas. A reparação, quando sincera, foi bem recebida. O aceno final da cidade veio no pequeno gesto de uma comunidade que decidiu que a história não deveria apagar outras. Um grupo de estudantes e funcionários criou um memorial simbólico no hall principal. Um quadro negro onde, diariamente, alguém escrevia uma pequena demonstração, um problema e uma solução, como lembrete de que o saber vive em muitos lugares. Foi um gesto simples, mas potente. Os meses seguintes foram de ajustes. Hazel passou por terapia respiratória, teve consultas regulares e sua energia, aos poucos, foi voltando. Holden aprendeu a equilibrar horários de trabalho com estudos e com cuidados. O nome Janitor Genius perdeu conotação pejorativa e virou um chamado. Não uma etiqueta que prisione, mas uma lembrança de que talentos podem estar em qualquer uniforme. A cena final, se é que se pode falar em final, teve a leveza de quem sabe que capítulos apenas mudam. Numa tarde de primavera, Holden levou Hazel ao campus para mostrar a placa do fundo de Evelyn. Hazel, com um ursinho novo e olhos curiosos, apontou para o quadro negro e perguntou a seu pai por que as pessoas tinham escrito tantos problemas ali. Ele respondeu com a mesma imagem que o guiara tantas vezes. Porque o mundo é uma equação que a gente resolve juntando peças. A menina sorriu e correu para a sombra de uma árvore próxima, onde outras crianças brincavam. Laurel cruzou o pátio. Não havia câmera, havia apenas sol e conversa. Eles cumprimentaram-se com carinho medido, não a cerimônia do palco, mas a intimidade de quem já conhecia dores e feridas. Laurel ofereceu a mão e Holden aceitou. Caminharam lado a lado até a porta do laboratório, falando de livros e, de vez em quando, rindo baixinho de memórias que antes feriam. No caminho, Laurel repetiu com uma leve provocação, agora sem plateia. Ainda disposta a cumprir sua parte? E com um sorriso acrescentou. Não vou te cobrar casamento por equação, Holden, mas aceito jantar quando você quiser, como colegas que viram que o mundo não é só uma equação para ser resolvida, mas uma mesa para ser compartilhada. Ele riu e a resposta foi a mesma que se dá quando se aceita uma amizade que pode, com o tempo, virar algo mais, um aceno verdadeiramente livre. A cidade, por sua vez, continuou a debater e a mudar em pequenos passos. A Fundação de Evelyn criou bolsas que somaram oportunidades reais. Estudantes de diversas origens foram convidados a participar de projetos. Funcionários do campus tiveram acesso a cursos noturnos e a canais de auxílio para emergências médicas. Nenhuma medida prometia consertar tudo e ninguém fingiu isso, mas a soma dos gestos transformou a humilhação inicial em um movimento que reivindicava dignidade. O que restou, para Holden, foi a certeza de que decisões feitas por amor não eram perda, mas deslocamento de rota. Ele continuou a varrer corredores, a cuidar de Hazel, a estudar de noite e a dar aulas em oficinas. Mas agora era visto de outra maneira. Não apenas como zelador, nem apenas como gênio, mas como um homem que fizera escolhas difíceis e que encontrara na cidade a solidariedade que precisava. No fim, a equação não foi resolvida por um contrato ou por uma promessa de casamento proferida como espetáculo. Ela foi, antes, uma metáfora do que pode acontecer quando um erro exposto é transformado em oportunidade. A cena final, se é que se pode falar em final, teve a leveza de quem sabe que capítulos apenas mudam. A frase que iniciou tudo voltou algumas vezes, dita em mesas privadas, em tom de ironia, em tom de reparação, mas nunca mais teve o peso cortante do primeiro dia. Ela virou lembrete de que palavras têm poder e de que o mesmo gesto que humilha pode, se reconhecido, abrir portas para a reconstrução. Hazel cresceu. Com o tempo, brincou sem a respiração curta que antes a interrompia. Fez amigos, foi à escola, aprendeu a desenhar gráficos com a mesma curiosidade com que meneava a cabeça ao ver o pai raciocinar.
Holden, que tanto sacrificara, ganhou não só oportunidades, mas também a confirmação de que cuidar não é abdicar do talento, é preservá-lo para que um dia floresça quando as condições forem menos duras. Laurel e Holden continuaram a se ver. Havia delicadeza na maneira como tratavam o outro, conversas acadêmicas regadas a respeito, visitas à casa pequena que, aos poucos, ganhou livros, jantares que começaram a acontecer por gentileza e não por espetáculo. A relação que nasceu ali foi slow burn no sentido mais honesto. Foi feita de confiança, de reconhecimento de erros e de desejo de construir uma vida onde o conhecimento e a compaixão pudessem caminhar juntos. Num dia qualquer, quando a cidade já havia virado outras histórias, alguém escreveu nos comentários de um vídeo antigo: "Lembro quando rimos, lembro agora que mudei de ideia." E em resposta, surgiram centenas de pequenas confissões, professores que repensaram métodos, alunos que começaram projetos com funcionários, pessoas que buscaram uma segunda chance. A história se espalhou menos como espetáculo e mais como convite a reconsiderar. No último quadro dessa sequência, Holden observou Hazel dormir. Ela sonhava com carrinhos que agora andavam melhor, com trilhos que não paravam. Ele pensou nas escolhas feitas e nas portas que abriram depois. Sussurrou para ela algo simples, que a vida, como a matemática que tanto amava, pede paciência, imaginação e cuidado. E quando desligou a luz, guardou o lápis e o caderno, sabendo que o próximo problema, seja acadêmico ou da vida, poderia ser resolvido com a mesma dignidade que o trouxera até ali. Se houve lição final, foi essa: não julgar por uniforme, não confundir apresentação com medida de valor e lembrar que, às vezes, a solução mais elegante é a que corresponde à compaixão. A comunidade aprendeu, ainda que aos poucos, que talentos se escondem onde as contas do dia a dia forçam escolhas e que oferecer uma mão não é caridade, mas reconhecimento. Se esta história tocou você de algum modo, se já foi subestimado, se conhece alguém que tem um talento escondido, se já riu de algo sem saber a história inteira, compartilhe nos comentários. Conte uma história sua, de alguém que merece ser visto. Espalhe este vídeo para que mais pessoas lembrem: talento pode estar sob qualquer uniforme e, quando colocado à prova, merece ser reconhecido com dignidade.